Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. Irmãos, existem algumas coisas que, para que você seja bem-sucedido, você precisa fazer. E nós não sabemos, né? Não tem como enumerar e dizer todos os passos para o sucesso, para ser bem-sucedido em alguma coisa, para ser abençoado, para que as coisas que você empreendeu no coração e que vieram de Deus deem certo. Eu acredito que não existe uma lista fechada, mas certamente ninguém chega ao sucesso em alguma coisa sem esse ingrediente que a gente vai falar hoje. Ninguém chega a fazer algo significativo e relevante na terra se não fizer isso que a gente vai falar hoje. Então, eu ia colocar o segredo do sucesso, a mensagem de hoje, mas aí eu resolvi mudar e falar mais corretamente. Um dos segredos do sucesso. Algo que é indispensável para você chegar a fazer algo relevante, algo que tenha importância nessa vida, para que você consiga chegar em algo, que você tenha êxito em alguma coisa. Esse aqui é o ingrediente certamente indispensável, que é a perseverança. Perseverança. Sem perseverança você não chega a lugar nenhum. Você vai ser como um menino agitado pelo vento. Uma onda agitada pelo vento, como um menino, uma criança que é inconstante, né? Por isso que lá em Efésios 4 fala que uma criança é levada para todo lado como por todo vento e doutrina. E para isso Deus deu dons à igreja e os 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para que todo o corpo cresça bem estruturado, tendo como exemplo o cabeça, que é Jesus, para que nós sejamos aperfeiçoados, né, chegar à perfeita varonilidade da estatura da plenitude de Cristo, né, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados para todo lado por todo vento e doutrina. Então nós precisamos de perseverança, porque senão um dia você vai estar fazendo uma coisa e no outro dia você vai estar fazendo outra. E depois no outro dia você vai estar fazendo outra coisa. E depois, e o que é que você vai fazer? Você não vai acabar nada que você faz. Poucos livros na minha vida eu não terminei de ler. Poucos. Às vezes quando mudei de foco por um tempo, para depois voltar e ler, terminar de ler aquele livro. Mas que eu me lembre, na minha cabeça tem um livro que eu comecei a ler e não terminei, só até hoje. Em toda a minha vida de cristão, um livro que eu não terminei ainda, mas não é porque não valia a pena, porque eu estava lendo naquele momento e senti que não era o momento para ler aquele livro, mas eu vou voltar lá e vou terminar ele. O tema do livro é As Catacumbas de Roma. Era um livro de perseguição aos cristãos e um assunto interessante para a história, mas eu não terminei esse livro. É o único que eu não terminei até hoje, mas vou terminar, porque eu gosto de perseverar e terminar. Eu já li livro que eu pensei, meu Deus, não valia a pena eu ter gastado meu tempo para estar lendo esse livro. Mas como eu não deixo as coisas pela metade, eu vou terminar logo, que é para poder guardar ele. Eu acho que nunca mais eu ler esse livro, ele vai ficar guardado na minha prateleira. Ele não disse nada de interessante e que dissesse assim, poxa, isso aqui eu não sabia. Terminei rápido e fiz uma leitura rápida e terminei e guardei. Mas eu não deixo nenhum pela metade. Então, em mim, eu entendi que eu preciso ser alguém que persevera, que não desiste, que continua em todo propósito que eu fizer. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso continuar. É lógico que aqui tem uma exceção. A exceção é quando eu entender que algo que eu estou tentando fazer, Deus me deu uma clareza de que não é a vontade dele. Eu preciso também ter a humildade de dizer, Senhor, pronto, eu não vou fazer mais isso, porque o Senhor não quer que eu faça. Mas a não ser, se você entende que é algo que é de Deus, e que é bênção, e que é um propósito de Deus para a sua vida, nem que você passe muitos e muitos anos da sua vida como Noé, sua vida inteira construindo a arca,
mas não desista. Persevere. Necessitamos de perseverança. Vamos ler o versículo 32? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate e de aflições. Às vezes fostes expostos, como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, e às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Ou seja, às vezes vocês foram expostos à vergonha, vocês mesmos, e às vezes se juntaram e não tiveram vergonha daqueles irmãos em Cristo que também estavam passando pelos sofrimentos, e vocês não se envergonharam de estar junto com eles nas suas dificuldades, nas suas aflições. 34. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Vou repetir o versículo 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, alcanceis o objetivo, o propósito, que você chegue e alcance o destino para o que Deus determinou que você chegasse, e você não pode desistir desse propósito, porque você precisa alcançar o objetivo final, a promessa. Versículo 36, na outra versão, está assim: vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Cheguem ao objetivo daquilo que foi a promessa de Deus para vocês. 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. A sua recompensa está com aquele que virá buscar a igreja. Ele vai trazer a recompensa para você, e ele não vai tardar, ele virá no tempo certo. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Na outra versão está assim: mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai, te agradecemos por tua palavra. Pedimos, Senhor, fale ao nosso coração. Queremos, Senhor, que o nosso coração persevere em tudo aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, Pai, precisamos de discernimento para entender o que é a tua vontade. Porque uma coisa, Senhor, é não continuar, não sabendo qual é o destino final. Mas outra coisa, Senhor, é conhecer a tua direção e a tua promessa e termos fé suficiente para continuar até alcançarmos a promessa. Ministra o nosso coração, Pai. Fala conosco, nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu irmão, minha irmã, pode sentar. Perseverança. O versículo 36 diz: necessitais de perseverança. É disso que vocês precisam. Nós precisamos de um coração que tenha disposição de continuar a despeito de toda dificuldade, de toda luta, de todo problema, desde que a gente entenda o que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, então eu preciso entender que eu não posso desistir, eu preciso continuar, eu preciso perseverar. O texto diz: olha, lembrem-se dos tempos, dos dias passados, em que depois de que vocês foram iluminados, vocês suportaram grandes combates e aflições. Vocês aguentaram luta, aguentaram dificuldade, aguentaram combates, pessoas vindo contra vocês, situações difíceis, momentos desconfortáveis, e vocês aguentaram firmes. Aguenta firme. Versículo 33, às vezes vocês foram expostos a espetáculo, vocês foram às vezes humilhados, passaram vergonha,
passaram situação constrangedora e vocês continuaram firmes. Sabe, irmãos, o que os romanos faziam com os cristãos do primeiro século? Os romanos, às vezes, obrigavam, quando uma família estava muito dedicada ao evangelho, os romanos obrigavam eles a abandonarem suas casas. E eles saíam de casa e iam pelo mundo inteiro. Por onde iam pregando o evangelho. Irmão, eu quero que você pense assim, só para a gente sentir um pouco da fé desse povo e da perseverança desse povo. Você gosta de sua casa, né? Sua casa é um lugarzinho seu, né? Você viaja para casa de um parente, para casa de alguém, e você fica lá, né, por alguns dias, ou você dorme lá uma noite, né? E você, ainda que a pessoa diga assim a você, fique à vontade, a casa é sua. Mas você quer sua casa, onde você guarda suas coisinhas, onde você tem seus objetos, né? Tem coisas que você sabe onde está, você já sabe onde estão as suas coisas. Você já acorda de noite e pode ir no banheiro, pode tomar água quase sem abrir o olho, porque você já sabe para que lado é. Não sei se você já dormiu numa casa onde você acorda assim de madrugada e está meio escuro, você diz, meu Deus, onde é que eu estou? Eu não estou na minha casa, e eu estou meio... E você diz assim, já acordou essa sensação estranha, irmão? Sem saber onde é que você está? Quem já acordou assim, já sentiu isso? Você diz assim, poxa vida... Aí depois você cai a ficha, eu estou em tal lugar, eu estou aqui. Você se situa, se acha. Mas a casa da gente é um lugar bom. É um lugar gostoso de ficar. Agora, se você não gosta de sua casa, irmão, aí tem um negócio muito sério com você. Temos que orar, porque todo mundo gosta do seu lugarzinho, da sua cama, né? A sua cama já se acostumou com você. Quando você deita, parece que sua cama lhe abraça, né? Já tem, parece que até um buraco seu lá de dormir naquele colchão, né? Se você deitar do outro lado, um dia seu cônjuge quiser deitar do outro lado, você deita, mas não é o mesmo jeito que o seu lado, né? Parece que é o seu travesseiro, a sua sandália. Se você calçar a sandália de alguém no escuro, que não é a sua, você sente que o pé não ficou tão apoiado, porque você está acostumado com o lugar seu. Agora, esse povo aqui, os romanos obrigavam eles a saírem de casa, irmão, e eles saíam de casa e saíam para outra cidade, e eles não estavam nem aí, e ia pregando o evangelho. Não desistia do evangelho por causa disso, não. Mas o povo hoje desiste do evangelho por causa de uma ofertazinha barata na esquina. É fácil hoje desistir do evangelho por nada. O diabo nem precisa oferecer muita coisa para a pessoa desistir do evangelho. Nessa época o diabo perseguia os cristãos e eles precisavam de perseverança para não desistir. Quando Jesus diz assim, aquele que obrigar você a caminhar 1 milha, vá com ele 2. É porque, às vezes, os romanos obrigavam os cristãos a carregarem a carga deles 1 milha. Jesus estava dizendo assim, carregue a 2ª milha. Se bater na face, oferece a outra. Olha só como o diabo, irmão, é estrategista. Ele tentou perseguir o povo desistiu? O povo não desistiu. Aí sabe o que ele faz hoje? Sabe o que é que o diabo faz hoje? Ele mudou de estratégia. Ele diz assim, eu vou lhe dar um lugar bem confortável, uma televisão boa, um Wi-Fi bala, para você ficar em casa e se acomode lá. Fique em paz na tua casa. Não precisa evangelizar, não precisa buscar Deus, não precisa se reunir com os irmãos, não precisa nada disso. Vá para a tua casa e fica lá em paz. Porque em sua casa sozinho, pouca vontade de ler a Bíblia você vai ter. Porque muito entretenimento eu vou te dar. Escute o diabo dizendo a você assim, ei, você gosta de que tipo de filme? Que tipo de série você gosta? Eu tenho uma para você, na Netflix. Não tem tudo lá não que você quer? Tem outra, tem o Disney+. Tem o que você quiser. A última coisa que o diabo quer é que você persevere na sua fé. A estratégia mudou, irmão. Perseguição não funcionou. Então vamos fazer o quê? Deixa os crentes acomodados, deixa os crentes em casa. Tem uma igrejinha para ir dia de domingo, já está bom. Você não foi para a igreja domingo? Foi para a igreja dia de domingo? O que é que você quer mais? Já está bom. Você não gosta de ler a Bíblia todo dia? Isso é para os fanáticos, é para os atrapalhados.
Aqueles que são muito doidos. Não precisa disso não. Lê a Bíblia toda. Jejuar. Lá, come tua comidinha. Vai viver em paz. Fica na tua. A estratégia do diabo mudou. Aí a palavra de Deus vem para nós e diz assim: olha, vocês necessitam de perseverança. Por que eu preciso de perseverança? Para resistir diante das lutas, diante das adversidades. Porque lutas virão. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13, que a perseguição vem por causa da palavra. Quando a palavra de Deus começa a fazer efeito na vida de alguém, a perseguição vem. Para quê? Para fazer você desistir. E aí, diante das lutas, dos embates, quando eu fico mais acomodado, eu percebo que as coisas ficam mais tranquilas para mim. Então, está tudo certo, eu vou me acomodar um pouco mais. Porque se eu avançar para fazer a obra de Deus, aí você tem sonho com o capeta, o diabo quer pegar você de noite. Essa semana, irmão, eu parei para meditar nos projetos que eu estou fazendo aí com o Joivon. E aí, de noite, irmão, minha esposa me acordou, eu lutando com o diabo. Eu contei um pouco a Joivon, eu digo, ó, no sonho era assim, disse que eu estava ensinando sobre como ser livre da ansiedade, e disse que tinha uma pessoa que eu olhava e eu sabia que não era emocional, era um demônio. Eu dizia, demônio da ansiedade, sai daí, e ele não queria sair, eu dizia, eu vou picar a mão. E eu comecei a ficar com raiva que o demônio estava dando trabalho para sair. Irmão, o nome do demônio era ansiedade. O nome do demônio era ansiedade. E foi uma irmã aqui da igreja que eu sonhei. Depois eu vou falar com uma pessoa, vou dizer assim, foi com tu que eu sonhei que eu estava expulsando, não estou dizendo que está endemoniada não, mano. Mas teve uma pessoa que eu sonhei e que para mim não parece nada de que tem ansiedade ali. Aparentemente não. Para Joivon eu falei quem era, mas aqui ao vivo não vou falar não. Mas, irmão, nós precisamos de perseverança para continuar firme diante das adversidades. Você lembra de José? José, irmão, servia a Deus na casa do pai, Jacó, tranquilo, era gerente, cuidava de tudo do pai, os irmãos faziam o trabalho pesado, ele tinha roupa especial, ele cuidava do serviço mais leve. Quem era ele? Aquele que anotava as coisas, que fazia a conta do que os irmãos estavam fazendo. Dizia, vai lá ver como é que teus irmãos estão trabalhando. Não precisa pegar os feixes não, só vai lá e olha se estão trabalhando direitinho. Depois vem me falar. José estava servindo a Deus fielmente, confortável na casa do pai. E quando ele é vendido? Quando ele vai para a casa de Potifar como escravo, José se revoltou? Disse assim, ó miséria, eu estava servindo a Deus lá na casa do meu pai, pois agora eu vou desviar, porque eu estou aqui no Egito, não tem ninguém crente para me dar nem parte do Senhor, pois é aqui mesmo que eu vou me desviar. Foi isso que José disse? José ficou acomodado e disse assim, moça, aqui não é lugar de buscar Deus não, aqui tem tantos deuses aqui no Egito. Não, sabe o que José faz? Continua perseverando na sua fé, servindo a Deus, no lugar do desconforto, na terra estranha, sem ter ninguém da mesma fé. Quem é você, irmão, quando você está na empresa que você trabalha, que não tem nenhum crente perto de tu? Você persevera na sua fé? Ou você começa a ir na onda dos outros? Quem é você no momento da adversidade? José permanece fiel, irmão. Quantos anos José passou no Egito? Não sei. Ele foi para lá adolescente e quando ele chega a ter aquele sonho, dizem que ele tinha por volta de 37 anos de idade. Será que José passou uns 20 anos lá no Egito fiel a Deus? Ele perseverou na sua fé? Chega um dia, uma das mulheres mais bonitas talvez, que era a mulher de Potifar, dá em cima dele. José persevera em servir a Deus? Ele persevera em servir a Deus. Ele continuou firme, irmão. Sabe qual é o problema de muitos de nós? A gente não sabe esperar o tempo da bênção chegar. Lembra de Abraão? Tinha que esperar o filho da promessa. Aí a mulher disse assim, não, a falta de paciência da mulher e talvez o temperamento
fleumático, melancólico de Abraão levou a ele a ceder à proposta da esposa. Deus disse que ia mandar filho. Que filho o quê, homem? Está vendo que nós estamos ficando velhos? Enquanto ainda dá tempo, deita com H e dá um filho para nós. Irmão, a falta de paciência, de perseverança de Sara rendeu para ela muita dor de cabeça, muito problema. A falta de perseverança dela. Depois ela mesma quer mandar um menino que ela disse para ser gerado embora. Falta de paciência. O povo de Deus às vezes não sabe esperar o tempo certo. Tem uma bênção para chegar, mas está demorando. E aí, irmão, o céu está se preparando e Deus já deu uma ordem. Já tem lá um documento decretado no céu e dado uma ordem para a sua bênção chegar. E aí, o anjo está celebrando já diante de Deus e diz: eu já vi aquele crente orar muito e eu vou levar a bênção dele essa semana. E aí, quando está perto de receber a bênção, o crente desanima e começa a reclamar. Aí o anjo bota a mão na cabeça e diz assim: não passou na prova. Você lembra, irmão, do texto de Daniel, quando diz assim: o anjo chega para Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que você propôs no coração buscar entender essas coisas e orou a Deus, desde o primeiro dia tuas orações são ouvidas. Irmão, o que é que você está perguntando a Deus? O que é que você está pedindo a Deus? Todo mundo aqui, quem tem alguma coisa que você está pedindo a Deus há algum tempo já? Quem tem alguma coisa assim? Está pedindo a Deus há algum tempo? Eu tenho muita coisa que eu estou pedindo há algum tempo. Já pensou se a bênção que você está pedindo a Deus tiver para chegar semana que vem? Semana que vem. Mas você não sabe. E aí você diz assim: por isso está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus diz assim, que a volta do Filho do Homem vai ser como aqueles trabalhadores que estavam trabalhando e diz assim: o patrão está demorando de voltar, vamos começar a beber e fazer o que nós quiser. Na hora que eles não imaginam, é a hora que o dono chega, é a hora que Jesus volta. Mesma coisa é a bênção. Você diz assim: eu cansei de esperar, eu não aguento mais esperar, eu não vou mais perseverar nada. Aí o anjo diz assim: perdeu a bênção, já estava para receber a bênção. Aí sabe o que o Senhor faz, irmão? Sabe o que é que Deus faz? Estava chegando sua vez de receber a bênção. Sabe quando você está no banco e está chegando sua senha, sua vez? Está chegando sua vez. Aí ele diz assim: agora vá para o final da fila, porque você reclamou, murmurou, que a bênção não chegou, vá para o final da fila de novo. Perdeu a bênção. Você já viu que lá em Apocalipse diz que as orações dos santos são como um incenso? Tem taças lá no céu cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí diz que quanto mais você ora, irmão, mais aquela taça vai sendo cheia. Já pensou se quando você está orando, a taça está enchendo, aí você orou por alguém 10 anos, 15 anos, aí a taça está já enchendo. Quando a taça terminar de encher, chegou a hora de receber a bênção. Aí quando a taça está perto de encher, você chuta o balde. Aí o anjo pega e derrama a taça de novo. Começa de novo. Orar, esperar, orar. 15 anos de oração jogados fora. Não, eu me converti no ano de 97. Nós estamos em 2023. Quantos anos tem já? 23, 26 anos. 26 anos que eu sirvo a Jesus. Eu nunca me afastei do Evangelho. Eu vi colegas meus, e a gente estava até brincando esses dias, eu encontrei um amigo de mais de 20 anos, lá de Luiz Eduardo, um irmão em Cristo, e a gente falou: e fulano de tal? Eles: pois é, fulano já desviou não sei quantas mil vezes, a gente já perdeu a conta. Vai e volta. Falta perseverança. Eu preciso perseverar, porque eu preciso resistir no tempo da luta, no tempo da dificuldade. Eu preciso perseverar, porque eu preciso superar o medo do fracasso. Eu preciso perseverar, porque lá na frente existe o medo de fracassar. Pastor, o senhor tem medo de fracassar? Não, eu não tenho medo de fracassar.
Eu tenho medo de não tentar. Tanta coisa que Deus colocou no meu coração, que eu empreendi em fazer, e eu digo, eu vou fazer, e eu vou até as minhas últimas forças para fazer, e se não der certo? Eu digo assim, eu aprendi alguma coisa, eu aprendi alguma lição, eu tentei, aprendi, e se eu não tiver mais condição de ir, eu vou dizer para outros o que eu fiz até aí, e outros vão continuar. Mas o meu medo é dizer assim, eu podia ter feito, mas não fiz. Eu podia ter trabalhado nisso, mas não fiz. Não, irmão. Eu me lembro quando a irmã Celícia me falou, há muitos anos atrás, quando morava no Recanto Feliz. Disse assim, pastor, e a família empolgada, nós vamos abrir uma padaria. E eu pensei, naquele bairro, né? E na situação eu pensei, não é fácil, não vai ser fácil para eles. No bairro novo, era um bairro bem novinho na época, o bairro Campos Belos. Mas eu pensei, eles têm que realizar o sonho. Eles dizem que esse sonho é muito antigo, então tem que realizar o sonho. E realizaram o sonho. E botou, oxe, agora pode ficar em paz, que eles alugaram, acharam melhor alugar. Nego se enquadrou melhor na profissão de motorista. Está feliz da vida, está dando certo, tudo bem, graças a Deus. Estão felizes. Mas fez aquilo que no coração estava. Porque, irmão, a gente não pode ter medo de não começar. A gente tem que fazer. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ir, eu tenho que perseverar. Eu não tenho medo, irmão, de fracassar. Eu tenho medo de não tentar. Você lembra de Gideão? O Senhor diz, Gideão, um homem valente. E ele diz assim, eu sou um homem precioso, amado. E por que está acontecendo essa luta toda com o nosso povo? E aí ele diz assim, vai nessa tua força, eu vou usar você. Na força que você tem, eu vou usar você. E ele diz assim, eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor de Israel. E o Senhor diz assim, eu vou usar você, rapaz. E você vai e o negócio vai dar certo. Ele vai com 32 mil homens. Eles agora vai dar certo o negócio. Aí Deus manda os covardes e os que estão com medo ir embora. 28 mil vai embora. 29 mil vai embora, só fica 3. É um negócio assim, mais ou menos a conta é mais ou menos essa. Fica mais de 30, depois fica 3. Aí o Senhor diz o seguinte, vão beber água, leva os homens para beber água. Ainda tem muita gente aí. Se você receber vitória aí, você vai achar que foi você, que foi os homens. Leva o povo para beber água. Quem beber água pegando com a mão, você bota de um lado. Quem beber a água encostando a boca na água, você bota do outro lado. Eles, Senhor, ficou 300 do lado de cá, 2.700 do lado de cá. É para mandar os 300 embora? O Senhor diz, não, manda os 2.700. Por isso Gideão e os 300 homens. Irmão, e quando eles vão, Deus dá vitória a eles. Irmão, se o sonho que você tem, aquilo que está no seu coração é de Deus, não importa como vai ser, não importa quando vai ser, mas se foi Deus que colocou no seu coração, vai acontecer. Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? O negócio não é você. Se o sonho é de Deus, irmão, a visão é maior do que você. Não tem nada a ver com você. O negócio não era Noé. O negócio era o projeto de Deus para salvar a humanidade. Não fique pensando que você que é o bom. Não, o negócio é o plano de Deus. E você ser incluso nele é um privilégio. Por último, a gente precisa perseverar, porque eu vou alcançar o cumprimento da promessa. Eu preciso perseverar, porque sem perseverança, irmão, você não consegue nada. Sem continuidade, sem sequência. Por isso, irmão, que eu acredito que um crente, ele é firme na fé se ele lê a Bíblia todo dia. Ele tem constância nas coisas espirituais. Ele tem constância nas coisas do relacionamento com Deus. Ele tem disciplina nessas coisas. Eu não acredito numa vida espiritual saudável de um crente que jejuma só quando tem problema. Um crente que tem uma vida
de um relacionamento alinhado com Deus é que jejuma com frequência. Não é quando um parente adoece, não, irmão. Não é quando a mãe está doente. Não é quando o pai está doente. Não é quando o cachorro em casa adoeceu. É porque eu preciso buscar a Deus constantemente. Então essa perseverança vai me levar a um relacionamento com Deus, a uma constância nas coisas de Deus, para que eu consiga cumprir o destino, o propósito, o projeto e alcançar a promessa de Deus. Por último, vamos ficar de pé? E abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Versículo 1 em diante, de 1 a 9. Lucas 18, de 1 a 9. Coisa boa, irmão, é ver se cumprir aquilo que Deus prometeu. Coisa boa é dizer assim, Deus falou e agora está acontecendo. Irmão, isso é maravilhoso. Moisés, com 40 anos, quer libertar o povo de Israel. Eu já ensinei sobre isso a vocês. Não dá certo, ele vai para o deserto, fica 40 anos no deserto. Aí Deus coloca ele para caminhar depois mais 40 anos no deserto com o povo de Israel. 40 anos, até o objetivo era o quê? Qual era a promessa? Qual era o propósito? Era entrar na terra prometida. Deus foi tão bom com ele, irmão, que Deus disse a ele um dia, por causa de uma revolta dele, Deus diz a Moisés, aquele que era amigo dele, que falava com Deus face a face, Deus disse a ele, você não vai entrar na terra, por causa da sua teimosia, você não vai entrar na terra, por causa da sua irritabilidade, da sua falta de paciência, você não vai entrar na terra. E ele começou a falar com Deus, Senhor, mas deixa eu entrar e tal. Deus disse, pare de falar nesse assunto. Irmão, Deus disse assim, olha, não quero conversar mais sobre isso. Né? O casal sabe disso, quando está conversando e um dos dois assim, não quero mais falar sobre isso. Agora imagine Deus falando com Moisés, não quero mais tocar nesse assunto, eu já decidi, e você não vai entrar na terra prometida. Mas Deus disse o seguinte, eu vou deixar você ver a terra. Leva ele em cima de um monte alto, perto da terra, e diz, olha para lá. Fique em paz, Moisés, porque você cumpriu o seu propósito. Você alcançou a promessa. Aquilo que estava no seu coração de conduzir o povo até a terra, você já cumpriu. Fique em paz agora. E a gente não sabe, irmão, detalhes, mas a Bíblia diz que Moisés morreu lá nesse monte. A Bíblia fala morreu, mas os teólogos dizem que pode ser que ele nem tenha morrido. Pode ser que Deus levou ele para o céu. Mas o escritor bíblico deixa lá assim, ele morreu lá no monte e o Senhor o sepultou. Ou se o Senhor levou ele para o céu? Quem é que foi levado para o céu? Numa carruagem de fogo? Ninguém foi levado na carruagem de fogo. Carruagem de fogo não levou ninguém. Carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E um redemoinho levou Elias para o céu. Elias subiu para o céu. Quem é que aparece no Novo Testamento com Jesus? No texto que eu falei domingo. Moisés e Elias. Talvez Moisés não morreu. Isso nós só vamos saber disso quando chegar no céu, né? Pisou na terra prometida nessa hora, depois, né? Quando Jesus estava, a ponta do céu desce lá e ele pisa na terra prometida, que Jesus estava lá com ele, com Moisés e Elias, mas ele avistou o cumprimento da promessa. Moisés, você lutou por esse povo todo, Moisés. Talvez 2 milhões de pessoas. Saiu de lá 600 mil. Provavelmente havia uns 2 milhões de pessoas lá. E aí o Senhor diz a ele aqui, olha, a terra está aí, cumpriu o propósito, chegou no final, você precisou de perseverança, você não desistiu, 40 anos. Teve um momento, irmão, que Deus falou com ele assim, deixa, eu vou matar esse povo agora, e ele disse, Senhor, não faça isso. O que é que vão falar do Senhor? Como é que vai ficar a tua reputação, Senhor?
Moisés perseverou, irmão, até o final. Vamos ler o texto de Lucas 18, verso 1. Eu abri foi João aqui. Foi Lucas, por isso que está diferente. Lucas 18, verso 1. Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Diga comigo: a fé é confirmada pela perseverança. Você é alguém de fé, irmão? Então você vai mostrar isso por meio da sua perseverança, sem desistir, sem desanimar. Por isso que o texto de Hebreus diz: olha, necessitais de perseverança, e o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei você, mas eu quero que Deus tenha prazer na minha alma. Eu quero que Deus tenha prazer em mim. Eu quero que Deus tenha prazer em mim. Então, se eu recuar, o Senhor não vai ter prazer em mim. Ele quer que eu persevere. Quando diz o justo viverá pela fé, irmão, o justo não vai viver pelas bênçãos que recebe. O justo vai viver pela fé. Às vezes é sem ver nada acontecendo, mas ele vai viver por essa fé que ele tem. Nada aconteceu ainda, nada está mudando, mas eu acredito que o meu milagre está sendo gerado e que no tempo certo ele vai dar a luz, porque eu já plantei a semente da oração e a minha fé está lá, germinando, e no tempo certo meu milagre vai nascer. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra diz que nós necessitamos de perseverança, porque nós só podemos alcançar a promessa, a bênção, o sucesso em qualquer coisa que empreendermos, por meio da perseverança. Pai, homens do Senhor nas Escrituras, nenhum deles foi bem sucedido sem perseverar em muitas coisas na sua vida. Inclusive o Senhor Jesus, a palavra diz que, tendo amado os seus, os amou até o fim. O Senhor perseverou em amar aqueles que eram incrédulos, aqueles que duvidavam, aqueles, Senhor, que tinham uma fé pequena e não confiavam em Ti, e o Senhor perseverou, porque nada que fazemos nesse mundo terá relevância e importância se não houver perseverança. Nos ajude, Pai, a perseverarmos naquilo que é a Tua vontade, e nos ajude a discernir aquilo que não é a Tua vontade, para que possamos mudar o nosso foco sempre para aquilo que é a Tua vontade. Pedimos a Tua graça sobre nós. Nós oramos e Te agradecemos por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Cadê o pessoal do Ministério de Louvor? Para mim, uma das pessoas de exemplo de perseverança, tem muita gente de exemplo de perseverança, mas um dos exemplos é o pastor Silas Malafaia. Eu assisti uma mensagem dele que me abençoou muito. Ele fala: erros e acertos do meu ministério. Aí, entre os acertos do ministério, eu aprendi muita coisa com ele, mas nos erros do ministério eu aprendi mais ainda, naquilo que ele errou, naquilo que ele falhou.
E ele contando o quanto foi difícil. Ele disse que um dia ele era jovem e estava com o sogro dele, na casa do sogro. E eles estavam conversando na sala. E ele disse que apontou para a televisão e disse ao sogro dele, disse, um dia eu vou pregar dentro desse negócio aí. Na época, irmão, não tinha programa evangélico nenhum na televisão, nada na televisão. A televisão, inclusive, era proibido na casa dos crentes, da maioria dos crentes. Diz que ele falou, um dia eu vou pregar dentro desse negócio aí. Diz que apontou o dedo. Aí disse que o sogro dele sorriu e falou, sonha, meu filho, sonhar faz bem para a saúde. Ele disse, o senhor um dia vai ver eu pregando dentro desse negócio aí. E aí, irmão, aonde o pastor Silas Malafaia chegou? Congressos para milhares de pastores. Eu já vi muitos pastores, eu já fui em alguns congressos, eu já vi muitos pastores serem abençoados através dos congressos no Brasil que ele fez. Pastores do exterior que ele já trouxe, por causa da perseverança dele. Ele disse que o programa de televisão parecia que tinha época que não era de Deus, porque ele disse que era tanta luta que ele passava para pagar o programa. Ele disse que teve um dia que ele estava pregando e preocupado com muita coisa, e ele disse que a pressão dele subiu e ele começou a sangrar do nariz no meio da pregação. Ele disse que teve que interromper, parar de pregar e ir para o hospital. E ele não desistiu. Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas foram abençoadas através da vida daquele homem? Foram e são abençoadas. Nunca, ninguém mais pode apagar a história do pastor Silas Malafaia do Brasil. Ninguém pode apagar. Porque impactou muitas vidas. Por causa da perseverança. Então, irmão, quer fazer algo relevante? Você precisa entender, você vai ter que ser perseverante. Tudo que é importante, você vai ter que perseverar. Quer ver uma coisa? Família. Você passa luta na família? Passa luta com os filhos, com os cônjuges? Passa luta? Tem que perseverar. E lutar sempre pelo que é o propósito de Deus. Amém?